na época eu ainda não exercia nenhum cargo político, foi exatamente um discurso meu a respeito da luta pela vida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Esse vídeo viralizou, eu dando-lhe argumentos, né, a favor da vida. E hoje aqui, graças a Deus, eu vejo que tem pessoas, né, em uma quinta-feira à tarde, reunidas, né, em prol de uma luta que, de fato, além de ser material, também é espiritual. E com relação à DPF, né, 442, que foi proposta aí pelo partido PSOL, e olha que ironia, foi proposta no dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, em 2017. O PSOL, né, que já começa na contradição no seu próprio nome, né, Partido Socialismo e Liberdade, mas que a hipocrisia se estende para todas as suas ações, né, principalmente quando eles fazem essa proposição ao STF, pedindo para que crianças de até 12 semanas morram em seus ventres, logo no Dia das Mulheres. Ou seja, quantas mulheres não são mortas, né, dentro dos ventres? Afinal de contas, há uma possibilidade de ser ou homem ou mulher ali dentro do ventre. E eu puxei aqui, né, quais foram as indicações, né, para ministros do STF, e você tem aqui, né, os ministros indicados pela Dilma. Você tem Barroso, Fachin, você tem aí o Fux e a Rosa Weber, que quer deixar como legado de sua carreira aí a legalização, né, do aborto. E eu vejo que, como a senadora Damaras disse aqui atrás, de fato, as cortes, elas não são representantes de fato do povo, porque não obtêm nenhum voto do povo. Mas eles ainda insistem em usurpar as suas competências, ainda em um tema tão importante para os brasileiros, porque 70%, se eu não me engano, em uma pesquisa do IPEA, diz que 70% dos brasileiros são contrários ao aborto. Ou seja, eles não obtêm votos, eles ignoram a população e ignoram os representantes dessa população, que é o Congresso Nacional. Então, eu confesso que o que eu quero falar aqui para vocês, obviamente todos nós aqui somos contrários ao aborto, não preciso dar nenhum argumento aqui contrário a isso, porque vocês já são militantes dessa causa, mas são dois pontos importantes que eu quero que vocês saiam daqui e lembrem disso. A luta pelo aborto, ela não passa somente de um projeto de lei. A luta contra o aborto, ela não passa somente em uma determinação, uma DPF, não. Ela é muito mais do que uma questão jurídica. Ela é uma luta diária na nossa influência do nosso dia a dia. Eu me recordo que na minha sala de aula tinha uma menina que estava ali para poder abortar, e conversei e ela desistiu, assim como outra também, colega minha também, ia para abortar e falou: olha, teve um dia que aí eu estava pensando em abortar, ele foi e chutou a minha barriga e eu desisti de abortar. Assim bem como uma outra menina também mandou um direct, ela estava passando de noite, assim, vi a mensagem dela dizendo: olha, decidi continuar a minha gravidez porque eu lembrei das palavras que você estava dizendo ali. Então, da mesma forma como a nossa ação ela pode gerar vida, né, a nossa omissão ela pode gerar morte. Então, não deixemos, de dizer a verdade para as pessoas, não deixemos, de ir com o nosso coração também de forma individual, orar para que Deus ele modifique os corações dos ministros. Porque se nós não acreditarmos, e aqui eu falo como cristão, porque antes de eu ser político eu sou cristão, de que se nós não acreditarmos, né, que Deus é capaz de ir ali, né, através do Espírito Santo, modificar, o pensamento, né, ir ali na divisão da alma e do Espírito, e modificar o entendimento, fazer com que eles tenham um encontro com Cristo e percebam que se eles aprovarem isso, ou colocarem isso em pauta e legalizar a morte de crianças de até 12 semanas aqui no nosso país, sangue estará na mão desses ministros. E não só na mão deles, mas de quem os indicou também da mesma forma. O sangue vai estar na mão da Dilma, o sangue vai estar na mão do Lula, o sangue vai estar na mão do FHC. E no fim das contas, eles não vão prestar contas, não é para o povo brasileiro, eles vão prestar contas para alguém que de fato é o justo juiz. E o problema é que parece que ninguém consegue pará-los, né? Fala: meu Deus, quem vai parar esses caras?
Quem vai conseguir dar um ponto final nisso? Olha, ser bem sincero, eu sou muito cético com relação ao futuro, porque eu sei o que vai caminhar isso aqui. Mas eu não sou cético quanto ao poder divino que pode acontecer na vida deles. Eu não sou cético quanto a isso. E eu sempre quero retomar isso, porque pessoas, homens e mulheres, que militam em prol de matar crianças no ventre, isso jamais é uma luta somente material. Ai daqueles que subestimam a parte espiritual do que está acontecendo aqui no nosso país. Quantas pessoas, que perguntam, Nicolas, como a gente pode combater isso? Eu vejo que, de fato, é através de seminários como esse, para nos fortalecermos e ouvirmos pessoas especialistas nisso, para nos embasarmos mais e ganharmos outras pessoas, mas podem ter certeza que, se não houver um entendimento nosso de quem quer matar crianças dentro do ventre, não são somente meros humanos, mas são principados, são potestades que querem retirar a vida, assim como aconteceu lá, muito bem lembrado pela senadora Damares, lá na época de Jesus com Herodes, governador de Nazaré, que falou, olha, passa todas as crianças aí, porque um deles é o Salvador. Quantos médicos, quantos professores, quantos até mesmo ministros, quantos políticos, quantos dançarinos, quantos jogadores de futebol, quantos médicos, quantos advogados, nós não estamos perdendo porque alguém aqui vai decidir de ceifar a vida. E o meu coração, desde o momento, já era um exímio militante pela vida, senador Damares, mas quando eu ouvi o bater ali no coração do meu filho ou filha, que eu não sei, pela primeira vez de 8 semanas, eu posso dizer que ali aconteceram duas coisas. Primeiro que eu chorei, E segunda coisa, o meu coração ele foi tomado por uma força de, olha, essa criança aqui, se isso passar, para o Brasil, nós vamos estar dando um exemplo para o mundo, sabe de quê? De que o meu filho não é um ser humano. Porque, afinal de contas, ele pode ser descartável. Então, eu fiz questão de mostrar os batimentos cardíacos do meu filho aqui nesse plenário. Talvez seja o primeiro discurso dele em plenário, Foi o primeiro discurso dele em plenário. Para dizer que mesmo antes, e isso é muito forte, a Bíblia fala que, olha, antes mesmo de você nascer, eu te designei as nações e eu te escolhi. O meu filho, ele foi usado para poder defender a vida sem ele mesmo saber. Porque os batimentos do coração dele ou dela pode ter comovido alguém a ser contrário ao aborto. Então eu sou grato pela vida do meu filho e da minha filha. Eu sou grato a Deus porque me dá esse privilégio de ter o útero da minha esposa não como um cemitério, mas como vida. E é isso que eu desejo também para todo o Brasil. Muito obrigado.